uma sequência muito abençoadora de estudos aqui na IPA sobre a carta de Paulo aos Romanos. E antes de começarmos, eu queria chamar aqui na frente dois irmãos que vão nos dar um breve testemunho sobre a sua experiência com o estudo dessa carta, a carta de Paulo aos Romanos. O primeiro deles que eu quero chamar é o nosso irmão Moisés Ricarte. Vai estar aqui conosco, ele vai dar uma pequena palavra aqui, comentário. Pode vir, querido. Sobre a sua experiência com esse estudo. O que mudou na sua vida esse estudo, essas 13 lições sobre a carta de Paulo aos Romanos. Som. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Confesso que fui pego de surpresa, né? Nem esperava por essa... Se avisar não tem graça, Moisés. É verdade. Irmãos, na verdade é o seguinte, né? Desde que eu me preguei, né? Que eu vim para cá, para a Igreja Presbiteriana de Ananindeua, em 2019, uma coisa que vem sendo uma constante na igreja é justamente o estudo profundo dos livros, né? Da nossa Bíblia. Né? Seja do Antigo quanto do Novo Testamento, nós temos um compromisso da igreja em, de fato, estudar, muitas vezes até de forma expositiva, né? Versículo por versículo da Sagrada Escritura. E no caso de Romanos, é um livro bem denso, né? Talvez um dos mais densos da Bíblia. Fica meio que comprovado por A mais B a questão da predestinação, da justificação, né? Da santificação dos eleitos de Cristo. E eu creio que é um pilar fundamental, né, na nossa doutrina reformada e que tem contribuído, né, pode e tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento espiritual, né, entendermos de fato o real sentido dessa epístola. Felizmente, muitas igrejas não têm esse compromisso, né, de abordarem certos livros da Bíblia, certas passagens que muitas vezes deixam dúvidas, né? Inclusive, vez ou outra eu entro em contato com o irmão Gabriel via WhatsApp para tirar algumas dúvidas. Irmão, esse trecho aqui, o que significa isso, irmão? Essa palavra, esse sentido, qual foi o sentido desse termo? E o irmão é sempre solícito, né? Independentemente do horário, às vezes até peço perdão para ele, que às vezes eu mando mensagens à noite, de manhã, à tarde, o irmão tem o trabalho secular dele. Mas tem uma pessoa que tem se mostrado assim muito solícita, né, em dirimir essas dúvidas. Então, no caso, né, falando especificamente do livro de Romanos, é isso, irmão. Eu vejo que é um livro dos mais densos, né, da Bíblia Sagrada. E a revista, né, por meio da sua linguagem, da sua didática, ela esclarece, ela facilita muito bem o entendimento, né, das lições por parte dos membros da EBD. Então, para mim foi uma experiência muito positiva, embora eu não possa me fazer presente em todas as escolas bíblicas dominicais, por conta do meu serviço, né? Mas, ainda assim, em casa eu procuro estudar as lições, né? De forma isolada, né? Sem a companhia dos irmãos, na tentativa de obter, né, esse ensinamento. É um ensinamento muito enriquecedor, muito positivo. Então, realmente, para mim, essa edição da revista, ela foi muito esclarecedora. E é aquilo, né? Só para terminar, nós já tivemos também pregações e exposições sobre o livro de Romanos. Mas é aquilo, né? A Bíblia ela vai se renovando a cada dia. Às vezes, numa lição que você estuda, você percebe uma coisa que não havia se atentado anteriormente. E geralmente é isso que eu percebo, assim, às vezes nos estudos com os irmãos, nas pregações, como a palavra de Deus ela vai trazendo pontos, reforçando pontos que já foram estudados e trazendo à tona pontos que nós havíamos, digamos assim, ignorados, né? Ignorados num primeiro momento. Então, esse que é o mais importante, é o ponto diferencial, né, do estudo da palavra de Deus. Amém, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, viu? E vou chamar aqui na frente também um casal que vai dividir conosco como foi a sua experiência a respeito desse estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nossos irmãos César e Larissa Damasceno. Vem aqui na frente, queridos, e falem aqui brevemente para a gente um pouco sobre como, e eu queria, já que o Moisés já abordou mais essa parte do ensino, né, da instrução bíblica que a gente pôde absorver dessa carta, eu compartilho da mesma visão dele. Eu queria que vocês falassem um pouco da prática, não é? O que mudou na vida pessoal de vocês, estudar mais a carta aos Romanos? Bom dia, irmãos. Bem, penso que sempre que nós olhamos e vemos os textos bíblicos, né, nos trazem tanto conforto, né? De forma prática.
A bateria. Aí, já resolveu esse problema. Aqui, ó. Esse aqui já tá assim. Aqui, ó. Não estou deixando eu falar. Estão querendo cortar sua fala. Oi, som. Pois bem. Então, a parte da justificação pela fé, penso que nos traz um conforto diário, né? Sabendo que Deus está no controle da nossa vida, né? Constantemente nós buscamos interagir com isso e estar na dependência de Cristo, né? Sabendo que Ele nos conduz, nos dá segurança, né? Por meio dele. Isso me traz um grande conforto, porque apesar das nossas lutas e das nossas dificuldades, Ele nos acalenta, né? Nos traz essa paz que vem somente dele. Eu acredito que o livro de Romanos, ele é assim, realmente Paulo escreveu como uma instrução de conduta para o crente viver tanto na igreja como no mundo. Ele é assim, o nosso, não estou encontrando a palavra, mas ele é o nosso regimento, como que Manual. é o nosso manual de como a gente deve conviver, se conduzir no mundo e na igreja. Paulo é muito claro no que ele escreve ali. Não tem como a gente nem duvidar. A gente tem que só ler para a gente ir assimilando cada vez mais, estudando na igreja, para a gente realmente gravar na nossa cabeça e no nosso coração. Mas ele é um livro que jamais a gente deve deixar de sempre ver e ver novamente. Amém, queridos. Que Deus continue abençoando a família de vocês, viu? Obrigado. Obrigado, Larissa. Gente, por que a gente, de vez em quando, gosta de ter essa experiência um pouco prática, né? E essa conversa, esse diálogo, para observarmos que todo esse conhecimento que se adquire dominicalmente, aqui na IPA, onde você tem sido alimentado, não por minha causa, todos os que por aqui passaram lecionando 1, 2 lições desse tão abençoador estudo que fizemos na carta de Paulo aos Romanos, tudo isso que você absorveu, se não muda a tua vida, se não te faz orar mais, se não te move a ser um cidadão melhor, um esposo melhor, uma esposa mais dedicada, um profissional exemplar, onde você está desenvolvendo o seu ofício, o seu labor na vida, se não te faz ser alguém mais temente ao Senhor, tudo isso não tem proveito para nós. É por isso que eu gosto sempre, de vez em quando há esses fechamentos de uma série de estudos como essa, que para nós foi proveitosa, para entendermos que a teologia, ela só vai ser efetiva, concreta e eficaz no nosso meio, quando ela entra no nosso coração e move as nossas mãos e os nossos pés para o caminho do Senhor. Move as nossas vidas para cumprir a sua vontade, trazendo prática para o conhecimento que irrigou o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa consciência agora renovada, porque somos novas criaturas, mas nos fazendo também praticantes daquilo que ouvimos, como nos exorta Tiago na sua carta. E essa sessão final da carta de Paulo aos Romanos é justamente focada, como já temos visto, a 3 lições, 4 lições, contando com a de hoje, é extremamente focada na parte prática. Paulo usa 11 capítulos dessa carta, a carta de Paulo aos Romanos, para falar de teologia, para falar de justificação, para falar da doutrina da queda, para falar da depravação total do homem, para falar sobre o poder salvador da pregação do evangelho, para falar sobre a relação no pacto da graça entre judeus e gentios. Ele engloba a eleição, ele engloba doutrinas fundamentais para a nossa fé nesses 11 capítulos. Mas a partir do capítulo 12, ele já começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável
a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tudo isso que eu disse para vocês deve encher a sua mente de convicção, mas de nada adiantará se a tua vida não for um sacrifício diante do Senhor. Nós vimos na lição de número 11 e 12 algo a respeito das relacionamentos da nova criatura, as lutas do novo homem. Falamos no domingo passado, está lá no canal do YouTube da IPA, você pode acompanhar se não acompanhou conosco aqui, o relacionamento entre os fortes e os fracos. Isso está no capítulo 13, até um pedaço do capítulo, aliás, no capítulo 14, até um pedaço do capítulo 15, até precisamente no verso número 13. E Paulo diz, olha, quem está forte na fé tem um compromisso para quem está fraco. E ele encerra essa carta nesse trecho do capítulo 15, verso 14, até o capítulo 16, 27, com duas lições, breves, mas poderosas, para moldar e mudar a nossa compreensão com respeito a ministério. E quando a gente diz ministério, a gente tem a tendência de individualizar ou setorizar o que é ministério. O que é ministério? É o pastor. Ministério é o pastor. Não, mas vamos aprofundar um pouquinho. Tá, então o ministério é o pastor e a liderança. É quem desenvolve liderança na igreja, é um presbítero, é um diácono, é um presidente de uma força de integração da igreja, que é assim chamado por nós presbiterianos, a SAF, a Mocidade, a UPH, o CP, UPA. Ministério, então, é alguém que é chamado para liderar. Só que no contexto de Paulo aqui, ele traz à tona elementos que ligam o ministério a muitos outros fatores que não apenas liderar. Ele fala de tribulação, ele fala de provação, ele fala de suporte, ele fala de obediência, ele fala de compromisso, ele fala de assistência no corpo de Cristo. E dá com o seu próprio exemplo elementos que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre o que é servir, o que é serviço, o que é entregarmos, completando a sua ideia lá de Romanos 12:1, as nossas vidas como sacrifício santo, vivo e agradável. Não mais holocaustos, não mais animais imolados para a remissão dos nossos pecados. Isso já foi concretizado de maneira una e definitiva na pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que sacrifício é esse agora? É o ato de obediência que nós, já salvos, concretizamos no nosso viver diário para testemunhar ao mundo que nós somos novas criaturas. Na introdução, nós destacamos, meus irmãos, a frase de Sangster, W.S. Sangster, quando diz: a igreja está dolorosamente necessitada de líderes. Oswald Sanders, aí na nossa revista, também completa essa ideia dizendo que a maior necessidade da igreja para que ela cumpra suas obrigações com a presente geração é uma liderança espiritual, sacrificial e plena de autoridade. Esses dois pensamentos revelam a maior necessidade da igreja hoje. Líderes, de qualquer forma, líderes espirituais. Isto é, homens e mulheres que são movidos pelo coração de Deus, que abdicam das suas próprias vidas para viverem a vida que Deus propôs para cada uma delas. Infelizmente, nós temos visto descaminhos assombrosos na igreja brasileira, falando de maneira genérica, sem nomear denominação X ou Y, exatamente pela carência de homens, de mulheres que têm o seu coração cativo da palavra de Deus e do Espírito de Cristo, que buscam nos métodos, nas propostas humanas, trazer resultados que a palavra de Deus não nos exige, e desprezando ou negligenciando o que realmente importa, que é cumprirmos o nosso chamado, a nossa vocação, com o coração crivado ou com o coração alicerçado no chamado que Deus tem para nós.
Jesus, por exemplo, usou 3 palavras, como eu coloco aqui no slide, para definir um líder espiritual. Primeiro, ele diz que um líder espiritual é um trabalhador. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 9, Evangelho de Cristo segundo o relato de Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre a liderança espiritual no tocante ao trabalho. Mateus 9, 37 e 38. Diz ele: e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele enfatiza para os seus discípulos que ministério é trabalho. Ministério é arregaçar as mangas. Não vou nem estender muito isso aqui, porque no domingo que passou agora, no nosso grande culto de colheita, de recepção de membros, e está gravado lá também no nosso canal da IPA no YouTube, você pôde também partilhar conosco um pouco dessa virtude de alguém que vem para servir, que alguém que vem para somar no corpo de Cristo, que é trabalhar duro. Como nós vimos lá, rememorando o texto onde Jesus se encontra com aquele paralítico no tanque de Betesda, dizendo a ele: levanta e anda, pega a tua cama e agora você está curado, a tua fé te salvou. Jesus associa também o líder, além de ser um trabalhador, com alguém que é um servo. Não é só alguém que trabalha, ou seja, que cumpre uma missão, cumpre um propósito, é alguém também que serve. O serviço, queridos, não está muito ligado com o trabalho, necessariamente, está também, mas ele tem muito mais a ver com empatia. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu conheço um punhado de gente que tem um desejo no seu coração de trabalhar, mas já diz logo de antemão: não gosto de trabalhar com pessoas. Você conhece alguém assim também? Não, eu gosto de trabalhar com números, eu gosto de fazer relatórios, eu gosto de fazer planilhas, mas não me coloca para atender um cidadão, atender uma pessoa, para lidar com pessoas. Estou fora. Para o trabalho, isso é admissível, sim ou não? Sim. Existem diversos trabalhos, queridos. Um programador, de repente, ele vai ter que, obviamente, lidar com pessoas, mas muito menos do que alguém que trabalha com atendimento ao público, um professor que trabalha com educação de pessoas, ou alguém que trabalha na área da saúde, cuidando de vidas propriamente. Esse programador, ou alguém que trabalha como um analista de TI, equipamentos, não vai trabalhar tanto com pessoas, é um trabalho possível. Agora, e no reino de Deus? É possível servir sem lidar com pessoas? Não é possível. Por quê? Porque diáconos, que é a palavra grega aqui usada no texto que a gente vai ler, Marcos 10, 43 a 45, já abra na sua Bíblia, ele impõe o serviço alheio, o serviço ao outro, o olhar para o próximo. Veja conosco esse texto que é brilhante, é maravilhoso, onde Jesus descortina diante dos seus discípulos uma visão correta a respeito do serviço, tirando dos seus corações uma ideia pagã de autoridade e de liderança. Marcos 10, 43 até 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ainda, em terceiro lugar, diz que ser servo, ou ser um líder espiritual, é ser alguém que é escolhido, eleito por Deus. Um líder espiritual, este que a igreja brasileira tem sido tão carente, é alguém que é escolhido por Deus. Mas nós temos visto o caminho inverso no nosso país e no mundo inteiro, para falar a verdade. Tem sido um movimento muito próprio desse culto ao ego, desse humanismo e antropocentrismo crescente na nossa sociedade. Pessoas que se auto-intitulam apóstolos, não é? Querem ter o status de apóstolo, não morrer a morte dos apóstolos. Ninguém quer isso.
ser cortado ao meio, lançado em caldeirões ou crucificados, alguns deles, como o próprio Pedro, decapitados, como foi Paulo. Não, essa parte eu não quero, não. Eu queria dizer só o título mesmo, então não é apóstolo. Aí, pessoas se auto-intitulando pastores, se auto-intitulando líderes, desvigiando do fato que é Deus quem elege, escolhe aqueles que Ele quer usar. Veja comigo em Marcos também, 2 páginas depois do texto que acabamos de ler, capítulo 13, verso 20. Diz o Senhor Jesus: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Esse texto aqui, parêntese, já fulmina já o pré-tribulacionismo, né? Mas isso é conversa para um outro episódio. A verdade é que Jesus aqui no seu sermão profético, falando da destruição do templo e falando a respeito dos últimos dias também, menciona aqui que ele tem para consigo eleitos, que foram escolhidos pelo próprio Deus. E por isso, por misericórdia deste, Deus iria abreviar o tempo da grande tribulação, para que não fossem então também ceifados, não é, na sua fé. Então observe, um líder que é alguém espiritual, disponível para ser eficaz no reino de Deus, é alguém que trabalha, é alguém que serve ao outro como um verdadeiro diácono, não no encargo de um oficial da igreja, mas um diácono que é um servo, que somos todos nós. E é alguém que é escolhido pelo próprio Deus, ele não pode se auto-intitular dessa forma. Esse último estudo da carta aos Romanos, queridos, revela que o apóstolo Paulo, ele era um verdadeiro líder. Ele era um ministro de Deus, genuíno. Um líder espiritual a ser imitado. Observemos então nisto 2 características deste ministério. A primeira delas se encontra aí no primeiro trecho que nós vamos examinar nessa manhã, e que é do capítulo de número 15 de Romanos, no versos de 14 a 33. Deixe a sua Bíblia aberta nesse trecho, Romanos capítulo 15, versos de 14 até 33. E aqui Paulo apresenta um ministério que está a serviço de Deus. Você pode ler comigo esse primeiro ponto? Um ministério. Mas agora a gente vai ler bonito. Vai aparecer agora até do outro lado da rua lá. Alguém vai se espantar com essa leitura. Vamos lá? Um ministério. Quando nós olhamos para Romanos 15, 14 até 33, o apóstolo Paulo abre o seu coração ao leitor para pontuar as características do seu ministério. Corrigindo, na verdade, até o verso 21, ok? Então, a primeira coisa que ele nos apresenta aqui é que o seu ministério ele é recebido pela graça. Seu ministério não foi uma conquista, não foi uma obra de causa e consequência pelo que ele fez, pela bondade ou pelo preparo intelectual de Paulo, não. Foi graça. O Senhor decidiu usá-lo e o usou, apesar dele. Você volta para Atos 9 e vê um homem respirando ares de morte contra a igreja do Senhor. Mas depois de encontrá-lo naquele caminho, o Senhor o indaga por que o perseguia. Lhe é retirada a visão. Vai para Damasco e Ananias, servo do Senhor, é enviado até lá, com a seguinte promessa do Senhor que o falou em visão, dizendo: este é para mim um instrumento escolhido para proclamação aos gentios. E foi ele o grande responsável pelo avançar do evangelho em regiões não exploradas naquele tempo. Como nós vemos ele próprio falando aqui nesse trecho que lemos ainda há pouco na nossa devocional. Esse ministério é recebido pela graça. Os versos 14 e 15 nos dão esta consciência do próprio Paulo explicando-nos a motivação ou como ele foi capacitado para esse ministério, esse serviço. Ele diz: certo estou, meus irmãos, sim,
eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ele começa já dizendo, eu certo estou, eu não tenho dúvidas, meus irmãos. O ministério de Paulo era visto por ele próprio como um modelo operante da graça divina. Ele diz isso também na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 17. Com isso, Paulo está dizendo para nós o seguinte, quando você for me imitar, ele diz isso na carta aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você olhar para o meu exemplo de liderança, de ministério, não contemple nenhum benefício, nenhum mérito no que eu faço, mas entenda, isso é graça de Deus, senão eu não teria chegado aqui. O nosso ministério precisa também de cada um de nós ser cercado por essa certeza que Paulo tinha também com respeito à natureza do seu ministério. Nós não somos ministros de nós mesmos e também não fizemos nada para merecer as funções, as obrigações e a missão que ele depositou para cada um de nós enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo. Se ele permite que você pregue e alguém se converta, se ele permite que você ministre perdão, se ele permite que você seja um canal de bênção na tua família, ou alguém que testemunha de maneira efetiva no seu local de trabalho, no mundo afora, não é por nada que você tenha feito para merecer isso, mas é porque o seu Espírito nos dado graciosamente, nos tem revestido com este poder de Deus, para viver o Evangelho de maneira santa, de maneira íntegra, de maneira reta. Esse ministério, ele diz, está a serviço dele. Por que está a serviço de Deus? Por que o ministério está a serviço só dele e não do nosso? Porque é ele que nos deu. A gente tem essa tendência de, quando conquistamos algo, a gente quer desfrutar, a gente quer usufruir. Mas esse ministério não foi conquistado por você. Ele deu a você graciosamente. Por isso, o seu uso, o seu propósito, a sua missão não deve ter como fim você mesmo. Não pode ter como fim você mesmo. Precisa ter como alvo o serviço, em primeiro lugar, a Deus, porque foi recebido pela graça. Segundo, é um ministério, ele diz, sacerdotal. Verso 16, ele nos diz, para que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O ministério sacerdotal, ele se considera aqui alguém que recebe uma oferta e oferece a quem é de direito. Um sacerdote oferece a Deus o que ganha, a Deus os gentios que ganhava para Cristo com a pregação do evangelho. Esse ministério sacerdotal de Paulo aqui não deve ser confundido com aquele clericalismo que vigiou na igreja durante muito tempo, até a Idade Média, um pouco antes da reforma protestante. E isso é quebrado com a doutrina que é basilar para todos nós, enquanto reformados, calvinistas que somos, presbiterianos, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa de mim para que eu ofereça uma oração especial para Deus. Eu quero orar não por você, mas com você. Eu não tenho mais ou menos poder que um irmão que devotamente entrega a sua vida a Cristo e tem buscado dele uma cura, tem buscado no Senhor resposta. Se ele quiser, ele vai fazer, porque esse tempo onde ele usava os homens para promover esses sinais, como vimos aqui o próprio Paulo referindo a seu respeito, ele passou. Já não há entre nós apóstolos atendendo aos requisitos bíblicos. Por isso, todos nós estamos em pé de igualdade, entretanto, uns com capacitação de ensino, outros para o canto, outros para a assistência social, outros para o dom de governar, de presidir, outros com o dom da intercessão, dom de liberalidade, e muitos outros que vimos aqui na própria carta aos Romanos, capítulo 12, sendo aqui elencados.
O dom sacerdotal aqui que ele diz é no ponto de vista espiritual, com uma figura. O que se guarda não é a autoridade sacerdotal da antiga aliança. O que se traz para os nossos dias, queridos irmãos, é a figura de alguém que está cumprindo um chamado. E veja, ele está transmitindo isso para quem? A igreja de Roma. Ele está dizendo, vocês como eu precisam se alegrar por cada vida que chega à graça de Cristo, como um dia vocês chegaram a partir dessa oferta que vocês estão entregando ao Senhor. Com uma colheita. Veja só que oportuno falarmos disso num mês onde foram recebidos a membresia dessa igreja 26 pessoas, dentre adultos e crianças. Nós estamos ofertando a Deus, devolvendo a Ele, dizendo, Senhor, está aqui, nos dê suporte, capacitação, para pregar ainda mais, para trabalhar ainda mais, para evangelizar ainda mais, e assim entregarmos ano após ano mais feixes de trigo nas nossas ofertas pacíficas diante do Senhor. Esse ministério também precisa ser entendido sob esse prisma sacerdotal. Paulo diz no verso 17 ainda, que o seu ministério também era realizado para a glória de Deus. Verso 17 diz, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. O que nós temos visto, entretanto, é o contrário, queridos. Paulo, ele não se gabava do fato de ser um ministro. Ele entendia o peso que isso significava, a responsabilidade. Paulo, ele se gloriava naquilo que realmente era digno de se gloriar, que era o Senhor, porque era Ele, precisamente, que permitia com que Paulo tivesse sucesso em tudo que ele fizesse. Nesse santo encargo de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação e a vida eterna, a glória de Deus e de mais ninguém, não da igreja, não de Paulo, não dos apóstolos, de Deus exclusivamente, era o objetivo de todo o seu trabalho ministerial. Deve ser o objetivo de todo o nosso trabalho ministerial. Você precisa, a cada vez que entrar neste templo para aprender, saindo para servir, entender que você não labuta pela placa de uma denominação. Você não labuta por uma representação do reino de Deus. Você é um agente de Cristo, um embaixador dele na terra. Aonde você estiver, você tem esse compromisso de ter o serviço, tudo que você faz, objetivando a glória do nome de Deus. No livro de Isaías, Deus diz, por intermédio do profeta, que a sua glória, a glória do seu nome, ele não divide com ninguém. Nós usamos esse texto, inclusive, no mês de outubro, que foi o mês da reforma, onde falamos sobre os 5 solas, e no 5º sola, que é somente a Deus glória, só lhe deu glória, falamos usando também textos em Isaías, um deles este, salvo engano, em Isaías 55, onde ele afirma não dividir a sua glória com outrem. Ele é adorado exclusivamente, é assim que ele requer que a sua igreja o faça. Paulo tinha essa consciência e pauta o seu ministério, pauta o seu apostolado, pauta o seu cuidado, a forma como ele se relacionava com os seus cooperadores, com até mesmo quem estava em vias de ser disciplinado, como irmãos da igreja de Corinto, que estavam vivendo imoralidade, e nem por isso ele os distrata, sabendo que isso não renderia glórias ao nome de Deus, e encerra no capítulo 15, verso 58, dizendo, meus amados irmãos. Como assim, pastor? A igreja de Corinto era amada por Paulo? Eles diziam que ele não era apóstolo, que ele era mercenário. A igreja de Corinto resolvia as coisas lá e não comunicava o seu fundador, Paulo. Eles consentiam com imoralidade no seu meio. Viviam com insubmissão, partidarismos. A ceia que ele entregou diante deles, ensinando como deveria ser feita, perdeu totalmente seu significado. Os ricos se embriagavam e se empanturravam do pão e do vinho, que era para ser separado simbolicamente para rememorar o sacrifício de Cristo. E muitas outras coisas
que poderiam muito bem tirar toda a paz de Paulo, eu tenho certeza disso. Mas ele no final diz: meus amados irmãos, porque o seu ministério visa a glória de Deus, não visa a sua própria satisfação. Seu ministério era exercido também não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Versos 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Veja que Paulo enfrentou diversas perseguições. A gente tem um ideal, ou um ideário de sucesso, que só está no aceite. Eu já disse algumas vezes isso aqui na IPA, aqui na nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, o sucesso da pregação não depende de você. Alguém pensa, ou pode pensar, que esse entendimento prévio a um evangelismo nos tira toda a alegria de evangelizar. Porque você vai pregar sabendo que você não pode fazer nada. Mas é o contrário. Esse entendimento te traz segurança, te traz conforto e paz para pregar o evangelho, sabendo que a sua palavra vai atender o seu propósito. De qualquer forma, você pregou para 10 pessoas e uma se converteu, o Espírito Santo foi ao coração de um eleito naquele lugar. E os outros 9, pastor? Se são eleitos, ainda não estavam na plenitude do tempo de receberem a salvação, chamada eficaz. E se não eram, receberam da palavra de Deus a instrução para o seu juízo. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quando ela é recebida pelo eleito para a salvação, é o poder de Deus. Quando ela não é recebida pelo incrédulo, é sentença. E ela cumpre o seu papel. Por quê? Esta pregação está dizendo para todos os ouvintes que eu não sei quem é, eleito quem não é. Nós somos pecadores. Isso engloba eleitos e não eleitos, ali naquele contexto antes de se converterem. E não é possível sermos salvos pelas nossas próprias obras. Isso engloba eleitos e não eleitos antes da conversão. Mas Cristo deu-se a si próprio. O Pai deu ao Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse simples argumento, rememorando João 3,16, é o mel, é o destilar dos favos, é agradável àquele que é um eleito. E você pode gastar uma vida inteira tentando convencer por A mais B a mensagem do evangelho para o incrédulo, ele não irá crer. Lembra de Faraó? Quem foi que endureceu seu coração? Deus. Moisés podia gastar todo o vocabulário dele com seu irmão Arão na presença do rei do Egito. E de nada adiantaria, porque Deus endureceu seu coração. Os discípulos certa vez toparam com Jesus e disseram a ele: mestre, por que diante de todos esses sinais o nosso povo não crê que tu és o Messias? E ele cita Isaías dizendo assim: lhes darei ouvidos para que não ouçam, olhos para que não vejam. Foi Deus que assim propositadamente estabeleceu para que a salvação fosse compartilhada aos gentios. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Conclusão disso, meus irmãos: o poder não está em nós. O nosso serviço, o nosso ministério precisa ser direcionado a entender que é só o poder de Deus, como Paulo aqui refere-se, os sinais, os prodígios, que nos conduzem ao sucesso do nosso ministério, do nosso serviço, das nossas vidas rendidas ao Senhor da obra, ao Senhor da seara. E ele tinha muita propriedade para falar disso, o apóstolo Paulo, pois em muitos locais, como no início do seu ministério, foi negado pelos 12, ele gerou com a sua pregação contendas muitas por onde passava, ia pregando nas sinagogas e os judeus tentavam matá-lo. E ele olha para trás e vê
A glória é toda de Deus. Por quê? Porque o poder é dele. Quem tinha que se salvar, se salvou. Eu não vou cessar de pregar. Mas é ele que vai levantando o seu povo aonde quer que eu passe. Pensou Paulo. E finalmente, era também um ministério pioneiro. Ele tinha consciência disso. O verso 20 e 21 nos deixa claro, dizendo: esforçando-me deste modo, veja só, por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Gente, como tem projeto missionário e expansão evangelística de igreja que não lê esse texto, que não se debruça a compreender esse propósito, esse princípio basilar de plantação de igrejas? Esse é um dos temas que mais é repetido por Ronaldo Lidório no seu livro Plantando Igrejas, e que particularmente usei muito aqui no ano passado, aqui na IPA, quando falamos sobre a Igreja Local e Missões, nos nossos estudos bíblicos, né, que foram online. Tem toda a sequência lá, de janeiro a dezembro, mais de 50 estudos lá, você pode acessar a qualquer momento no canal da IPA, no YouTube. Mas olha, plantar igreja é isso. O ministério de Paulo passou por isso. Ele ia para lugares onde o evangelho não tinha sido anunciado, até mesmo quando contendeu ele com Barnabé, por conta da questão envolvendo João Marcos, lá em Atos 15. Eles foram para lugares diferentes, não foram competir um com o outro, não. Por quê? Porque o nosso chamado é para que esse ministério redunde em glória para Deus. Sabe o que vai acontecer se você planta uma igreja do lado de uma outra igreja bíblica séria que tem naquele bairro, naquela cidade? Você vai ser tentado fortemente a crer que o sucesso da igreja que você está plantando é em conta do seu poder de persuasão das pessoas que estavam, entre aspas, servindo a Deus errado. E aí você chegou para apresentar a última Coca-Cola do deserto para aquelas pessoas. Eu sou muito bom. Agora chega num lugar onde as pessoas não sabem nada de Jesus. Sabe o que você vai colher nos primeiros dias, nos primeiros anos? Fracasso, resistência, dureza de coração, apatia. Chama 10 missionários para contar a experiência deles. Ou você pensa que eles chegam no dia seguinte já, que nem a pregação de Pedro lá em Pentecostes, 3.000 convertidos. Pois 5.000 já eram os números de crentes. Leia um pouco a história de Hudson Taylor. Mais de 30 anos na China para ver um convertido. Um convertido. Uma pessoa dizendo: eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Uma pessoa, 30 anos. A glória de quem? É do homem? Um ministério pioneiro, como de Hudson Taylor, como de Adoniran Judson, como de Simonton, como de Paulo, redundam no ministério que serve a Deus e não aos homens. O ministério que serve a Deus, que está a serviço, à disposição de Deus, ele é recebido pela graça, ele é sacerdotal, ou seja, ele não é uma oferta nossa para nós mesmos, é para alguém, é para Deus. É um ministério realizado para a glória dele, exercido com o poder dele e pioneiro para que assim nós não nos ensoberbeçamos. Mas esse ministério, queridos, Paulo aqui ele continua e finaliza esse trecho dizendo que ele também está a serviço dos santos. É um ministério a serviço de Deus. E naturalmente, se estamos servindo a Deus, ele tem um povo. Ele reuniu para si um povo de propriedade exclusiva sua. Povo santo e irrepreensível, redimidos pelo seu Filho. E se nós servimos com o nosso ministério a esse Deus, naturalmente nós precisamos servir também aos servos desse Deus.
Por isso, uma expressão repetida frequentemente no Novo Testamento é exatamente esse serviço que é uns, ou deve ser, praticado uns para com os outros. Porque é a serviço dos santos. Eu conheço muita gente que diz assim: pastor, eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu amo a palavra de Deus, estudo, leio livros a respeito da palavra, porque eu não quero outra coisa na minha vida. Mas amar os crentes é outra história. Eu falei, então você está amando errado. Você, usando uma expressão bem moderna, né? Você está falhando miseravelmente. Por quê? Como você pode querer frequentar a minha casa dizendo que me ama, que me admira, que nutre por mim afeto e odeia a minha esposa? E não tem contato algum com ela? Como você pode dizer que ama o Senhor Jesus Cristo, odiando, detestando a sua noiva? Nós precisamos entender, queridos, que não é possível separar estas duas espécies de amor, é um só. Quem ama a Deus necessariamente precisa amar também os santos, o povo eleito de Deus, a sua igreja, amar a noiva de Cristo, defendê-la da desonra mundo afora. Você tem feito isso? Ou você tem achado ilusoriamente que serve a Deus, mas não serve aos santos? Paulo, ele corta esse mal pela raiz. Encerrando a carta em Romanos 15, de 22 a 33, e finalizando no capítulo 16, de 1 a 27, Paulo, ele nos mostra que ele enxergava o seu ministério também como um serviço aos santos, nos apresentando algumas maneiras de servir a partir do seu próprio exemplo. Primeiro, visitação. Veja comigo os capítulo 15, de 22 a 24. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver desfrutado um pouco a vossa companhia. Visitação é um ministério que tem se perdido nas igrejas, infelizmente. Tem várias razões, não é? A gente não pode depositar também tudo na negligência. Ah, porque ninguém mais quer visitar, os crentes não querem mais fazer isso. Tem também o outro lado da moeda, que eu queria trazer para a reflexão de vocês nessa manhã. Existe um espírito da época, um sentimento reinante nos nossos dias, de que nós vivemos em castelos, isolados, que ninguém pode entrar na nossa casa, que ninguém pode sentar no nosso sofá. A gente cria essas bolhas dentro das nossas famílias, e as pessoas têm sido menos receptivas ou hospitaleiras do que foram, vou usar nostalgia barata aqui, de pouco tempo atrás, do tempo bíblico. Aquela alegria de receber o povo de Deus, não é? Os pregadores, antigamente, quando vinham nas igrejas, eles eram hospedados, acomodados na casa de um irmão, de uma irmã, ficavam ali, comiam da mesma comida, na simplicidade, na alegria, na comunhão, no aconchego de uma família. Hoje vão para hotéis. Eles próprios, muitas vezes, trazem consigo essas exigências, porque eu vou poder descansar melhor, isso, aquilo e tal. Então, é uma multiplicidade de fatores. Tem de tudo um pouco aí, mas é um dos elementos que Paulo usa aqui para referendar um ministério a serviço do outro. Hospitalidade, visitação. Hospitalidade de quem recebe a visita. Visitação de quem a faz. Tire tempo na sua agenda. Ah, pastor, mas ordinariamente essa é uma tarefa do pastor, né? Dos presbíteros, está lá no manual da igreja. Pois é. Entretanto, acima de manuais da igreja, está o que a Bíblia orienta a todo cristão indiscriminadamente.
Visite seus irmãos, crie com eles laços, sirva-os com aquilo que você tem recebido de Deus. Busque saber como estão passando, se estão sendo desafiados na fé, se têm tido dúvidas, incertezas. Ajude-os, ministre aos seus corações. Isso é servir aos santos no contexto da comunidade, visitando-os, como Paulo aqui ansiosamente desejava fazer com os irmãos da igreja de Roma. Lembrando, para quem não acompanhou de repente ou não sabe dessa informação a respeito da carta aos Romanos, Paulo não fundou essa igreja. Ele fundou muitas igrejas, essa aqui não. Essa igreja provavelmente foi fundada, a igreja de Roma, pelos judeus da dispersão que creram na mensagem em Pentecostes. E voltando para Roma, lembra lá daquelas muitas culturas que estavam ali e ouviram a Pedro pregar no seu idioma, no seu próprio idioma natural, o fenômeno ali do dialectos, né? Da tradução simultânea ali, que o Espírito Santo promoveu que Pedro tivesse então, e os outros discípulos que estavam ali reunidos e receberam o dom do Espírito Santo, tinha lá de Cirene, da Frígia, da Panfilha e de Roma. E muitas outras. Cita 13 culturas diferentes ali, onde judeus que lá moravam vieram para Jerusalém naquele dia, em Atos 2, para celebrar Pentecostes, por serem judeus, e voltam convertidos a Cristo. E provavelmente alguns desse grupo que estava lá, dos 3.000, inauguram uma comunidade na casa de alguém, chamada Igreja de Roma. E ela vai sendo abençoada e visitada pelos apóstolos, ao ponto de, inclusive, receber uma carta do próprio Paulo. E ele não tinha conhecido ainda pessoalmente eles e desejava fazê-lo. As mega igrejas, queridos, as grandes igrejas têm fazido desaparecer do nosso meio esse ministério da visitação. Porque é impossível pastorear, quiçá se relacionar com igrejas de 5.000, 10.000 pessoas. É impossível. Não tem como. Não, pastor, mas lá tem uma estratégia, o pastor faz não sei quantos grupos, não sei o que e tal. Não dá. Não é o padrão bíblico. Pega esses 5.000, divide, dá muita igreja em muito lugar que ainda nunca recebeu o evangelho. Mas e o trabalho que isso vai dar? Essa é a questão. Visitação é uma das formas que Paulo cita. A outra, cuidado com os necessitados. Versos de 25 a 27, ele diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Paulo aqui, ele desafiava, quase em todas as cartas, mas muito precisamente na carta aos Romanos e na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele desafia a igreja a entender que assistência social é também um ministério da igreja. Durante muito tempo, não se teve em muitas igrejas esse olhar. Ainda muitos estão começando. E na nossa igreja, durante muito tempo, se investe em ação social e muitas vezes até sem você saber, a partir das nossas forças de integração. A SAF desta igreja, por exemplo, que tem praticamente a mesma idade da igreja, está desde a sua fundação. Ela mensalmente recolhe donativos para a formação de cestas para que uma família da igreja que esteja passando necessidade seja abençoada. Porque a Bíblia nos orienta, primeiro aos da família da fé. Todos os irmãos estão bem, muito bem, obrigado. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ver alguém de fora da nossa membresia que esteja carecendo de alimento, do pagamento de uma conta. E isso silenciosamente para não expor nem constranger a ninguém. Ação social. É o típico ministério de bastidores, que não levanta bandeiras e alarmes para aparecer selfies em redes sociais. Não. É silencioso. O que faz a tua mão esquerda não veja a direita. E vice-versa.
o cuidado necessitado, segundo Paulo, é uma das marcas também do ministério que é desenvolvido em prol dos santos de Deus. Também ele diz da oração e intercessão, capítulo 15, no verso de 30 a 33. Perdão, isso, capítulo 15, de 30 a 33, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitarmos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos. Amém. A oração, queridos, é um ministério que também, da mesma forma, tem sido muito abandonado. Os cultos de oração, não diferente disso, tem sido, isso não é um privilégio da igreja presbiteriana, muito menos de Ananindeua, de todas as igrejas bíblicas, tem sido um dos cultos menos frequentados. Agora, você pode elencar, já ouviu alguém dizer assim, pastor, sabe por que o culto de oração é pouco frequentado na igreja? É porque é no dia de semana, as pessoas trabalham. Isso só seria verdade se nessa mesma rua você não passasse em outra igreja, que eu não vou citar o nome, que tem lá o culto de libertação e milagres, na quarta-feira, no mesmo horário, dia que as pessoas trabalham. Essa igreja está lotada. Não, pastor, mas é o seguinte, é porque é muita correria e a obra do BRT, agora a obra do BRT, já presta atenção. Até o pecado que a gente comete é culpa da obra do BRT. Pastor, eu estou sendo muito maledicente, com meu coração cheio de ódio, porque a obra do BRT, tudo é obra do BRT. Eu quero ver quando acabar a obra do BRT, agora qual vai ser a desculpa dos crentes? Gente, dureza do coração, inteligência espiritual, frieza na fé, estão como razões muito acima de problema do BRT, do trânsito, do dia da semana, do horário que foi escolhido para o culto de oração. Mas acima disso, não é o culto de oração também, particularmente, que vai medir a vida de oração de uma igreja. Porque nosso compromisso é primeiro pessoal, depois comunitário. Você tem investido tempo, você gosta de orar, você investe tempo de qualidade, sem pressa, para ter contato com teu pai em secreto e interceder. Paulo viu a importância disso. Veja que ele mede a legitimidade ou a segurança que ele ia ter para Jerusalém, pegar o evangelho e levar essa coleta pela oração que os santos fariam em seu favor. Quando você vai tomar uma decisão, você pede a oração dos teus irmãos. Quando você vai precisar fazer um procedimento médico, a gente rápido pede. Agora, e quando a gente vai decidir fazer um investimento, ou escolher um curso universitário, ou trocar de profissão, você também pede oração? Ou só quando está doente em cima de uma cama? Paulo não está pedindo aqui por doença. Ou tá, eu li errado. Será que eu li errado, gente? Ele está pedindo aqui porque ele estava em cima de uma cama? E quando ele estava preso, ele pediu oração para que Deus soltasse? O que ele está pedindo oração aqui? Ore para que o evangelho seja bem aceito em Jerusalém. Quando você vai lá no grupo da igreja, ele pediu oração aqui. Por quê? Ele pediu oração para que o fulano, meu colega de trabalho, tenha pelo Espírito Santo de Deus o coração aberto para o evangelho que eu estou pregando para ele. Você tem orado por isso? Como Paulo, esse ministério é serviço. Orarmos uns pelos outros, pelo que realmente interessa. Não estou dizendo com isso que você não deva mais pedir oração. Quando você está doente, quando você está abatido, quando você está com uma dificuldade, peça. Em tudo devemos orar, sem cessar. Deus não faz um recorte. Vamos ver aqui na lista de prioridades. Tudo que você coloca vai ser convertido pelo Espírito Santo, porque a nossa oração é indigna. Ele faz a tradução para que chegue ao trono de Deus como convém. Peça tudo. Agora não deixe de pedir em prol do avanço do evangelho. Comece a colocar isso na tua agenda de oração. Comece a pedir aos teus irmãos, não precisa ser no grupo, particular, provoque aos irmãos para que estejam orando. Meu irmão, eu queria que você orasse, por favor, porque nessa semana eu tenho uma intenção de falar do evangelho para o meu chefe. Eu tenho uma intenção de perdoar alguém que há muitos anos eu tenho nutrido rancor e mágoa. Ore por isso, por favor, meu irmão, me ajude. Para de orar só por bens pessoais, por coisas que dizem respeito à nossa vida material. Tire tempo e peça para os seus irmãos orarem para que Deus te revista, te dê dons
Meu irmão, tire tempo nessa semana e ore por mim, porque eu quero ser mais valoroso na obra. Meu irmão, tire tempo nessa semana e ore comigo e por mim, para que nesse ano eu seja uma bênção na obra do Senhor. Meu irmão, tire tempo nessa semana e ore por mim, para que eu seja revestido o mais rápido possível para ser mais obediente à sua palavra. Intercessão. Hospitalidade, que soma com a visitação, como eu já até antecipei, capítulo 16, versos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Febe. Paulo, ele não lidou só com essas pessoas que ele cita. A carta aos Romanos, ele cita muita gente. Mais de 30 pessoas ele cita aqui. Só nesses capítulos finais. Agora, os que ele cita é gente especial, é gente diferente. É gente que entende que a minha casa é a casa dos meus irmãos. Ou porventura, alguém da sua família, não precisa nem responder, porque às vezes a gente tem umas complicações mesmo dentro das nossas próprias famílias, tá? Mas vamos pelo centro. Comum. Quem é que vai receber um filho? Quem é que vai receber um irmão de sangue, ou adotivo, seja lá o que for, na porta batendo, pedindo abrigo? Você vai dizer, não, que não tem lugar para você não. E bota para correr. Quando a gente ouve isso, a gente não se assombra, não se assusta, não se aterroriza, não diz que desalmado, que pessoa sem coração, né? Imagine então por que a gente faz isso muitas vezes com irmãos na fé. Que mais do que um vínculo sanguíneo, transitório, que está aqui na terra e vai acabar, estão ligados a você por um vínculo eterno, que é a salvação de Cristo. Hospitalidade é uma forma de também servirmos aos santos. Abra sua casa. Disponha da sua casa para os irmãos. Não é para programação necessariamente, também. Mas disponha para os seus irmãos. E está envolvido com a visitação. Quando, aí vamos juntar aqui. A parte do visitador é dizer, ô Marcos, eu quero ir lá na tua casa, cara. Vamos bater um papo, vamos tomar um café, trocar experiências. E aí, por sua vez, o Marcos tem que dizer, pois não, meu irmão. Nesse dia aqui, de repente, eu não vou poder, mas faço questão. Vou abrir uma agenda aqui. No outro dia, você vai ver que a gente vai se encontrar. A gente vai tomar esse café aí, abençoado. Ou suco também, se você tiver problema com cafeína. Pode ser qualquer coisa, né? Eu particularmente gosto do café, por isso cito sempre nos exemplos, né? Mas olha, hospitalidade. Receber os irmãos na sua casa. É com alegria que ele cita aqui Febe. E muito do avanço da igreja primitiva, lembre-se você, que não tinha templo, como nós temos aqui, uma delícia. Não tinha. Aonde que começavam as igrejas, queridos? Oi? Não vi. Nas casas dos crentes. Em Filipos começa na casa de uma menina, Lídia. Em Atos 16, depois da pregação de Paulo e Silas, ela se converte. Porque o Espírito Santo abriu seu coração para que compreendesse o que eles pregavam, diz o texto. Chamada eficaz, doutrina. E aí,
ela constrangeu a Paulo e Silas. Não, vocês têm que ir lá na minha casa. Não, a gente está pregando. Não, vocês vão lá em casa. E lá começa a igreja de Filipos, uma das igrejas mais elogiadas por Paulo em suas cartas. Em Colossos, um homem, um senhor de posse, dispõe da sua casa para que a igreja lá fosse fundada e funcionasse. Atende pelo nome de Filemon. Veja, as nossas casas têm que ser também células do reino de Deus. Não como programações, uma agenda da igreja, mas de fato e de verdade. Como a gente canta naquele cântico, lembra? Bem antigo, que diz, né? Minha casa será uma casa de bênção. Mas para quem? Só para você? Seja essa bênção também para todos os teus irmãos. Comunhão fraternal, nos versos de 13 a 16, ele nos vai dando exemplos sobre essa comunhão entre os irmãos. Ele cita diversos exemplos e ele envia uma saudação especial à igreja de Roma, citando 26 pessoas, 5 famílias ou lares e igrejas. Ele fala de Priscila e Áquila, ele fala de Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Amplito, ele fala de Estaques, Apeles, Herodião, Aristóbulo, Narciso, Trífena, Trifosa, Pérsia. Ele fala de Mote, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas e todos os santos. Ele conclui no verso final, no verso 16, dizendo o quê? Vamos ler. Verso de número 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Isso aqui é num contexto cultural muito específico, né? Tem uma igreja, que na verdade não é uma igreja, é uma seita. Eu não vou citar o nome, mas ela recomenda isso como se fosse uma lei. Tem que se saudar com ósculo santo. O ósculo santo é um beijo, não é? Na face. Era um costume dos antigos. Isso não tinha essa carga de moralidade que hoje tem com o beijo, né? Vale lembrar para você que um bom exemplo para a gente citar isso é namoro. Não existia namoro no tempo bíblico, né? Como a Bíblia não menciona nada sobre namorar. Muito menos que isso autorizasse atos previamente sexuais. Como beijo, por exemplo, não é? Como é no contexto do namoro contemporâneo. Então, por isso, o beijo naquele momento não tinha nenhuma conotação nesse sentido de moralidade. Hoje é muito complicado a gente pensar nesse tipo de prática. Embora eu não vá ver problema nenhum, a minha masculinidade, a minha convicção, a minha santidade não vai ser nada ferida se eu desferir um beijo na face de um outro irmão, o testemunho que isso vai gerar pode ser muito contraditório. Por isso, na verdade, diferente do que essa igreja ou seita que eu mencionei, né, en passant, ela pense sobre isso, o princípio disso aqui é que nos ajuda a compreender, queridos, que nós devemos nos saudar com afeto. Né? Hoje, eu vejo muito claramente no nosso contexto aqui, né, brasileiro, tropical, que um ósculo santo é um cumprimento mais efusivo, é um abraço apertado. Não deixe de cumprimentar a cada irmão, isso é comunhão, isso é dádiva. Você não está aqui com inimigos, você está aqui no meio de pecadores, sim. De gente, às vezes, que falha, que vacila, que tropeça, sim. Mas você também está junto com eles. Abrace seus irmãos, cumprimente-os com alegria, com admiração, com afeto, com amor, com sinceridade. Isso é comunhão fraternal. E ele encerra, queridos, falando de exortação. No capítulo 16, de 17 a 27, ele diz nos primeiros versos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito.
E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele fala de tanta coisa boa, né? De marcas de um ministério aos santos. Mas ele enfatiza esse acolhimento, essa hospitalidade, visitação, cuidado, oração, comunhão fraternal. Não ministrem isto a quem não merece. Por que ele está dizendo isso aqui? Você poderia me perguntar. Ele está fazendo uma exortação para os falsos mestres, que não são santos, não são os nossos irmãos. O ponto aqui no destaque é que esse ministério, como Paulo se inclina a dizer nesse trecho final da carta, é para Deus e para os santos de Deus, os eleitos de Deus, seu povo. Os falsos mestres, os lobos no meio do rebanho, não devem ser acolhidos com essa mesma fraternidade que nós devemos. Para isso, nós vamos estar pondo em risco toda a saúde do rebanho. Muita gente não compreende por que às vezes, o pastor, não digo a meu respeito, pode ser qualquer um ministro do evangelho, ou um presbítero, o conselho da igreja, toma certas providências em relação a algumas pessoas que aparentemente são nossos irmãos, mas não são. O pastor ele tem que ter o mesmo cuidado de alimentar a ovelha e também de proteger o rebanho inteiro. Pois às vezes tem uns lobinhos, bem fofinhos assim, com umas fantasias, né? Aparentemente as mais dóceis das ovelhas. Mas o pastor recebe, juntamente com o conselho, que são pastores junto com ele, presbíteros da igreja, recebem uma visão espiritual diferente para enxergar os dentes afiados de longe. Lembra do Salmo 23? Não é? O Salmo 23 nos fala de um bom pastor, o melhor de todos, que é Deus com o seu povo. E tem um fato interessante no Salmo 23, abra comigo na sua Bíblia, Salmo de número 23, alguns detalhes que a gente não percebe quando lê assim, e decora, né, e não observa, né? Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus... O que significa isso aqui, pastor? Nunca entendi. Ele está falando aqui de quê? Rebanho de pastor. Só que parece que ele inverte aqui. Agora ele está falando de uma mesa de gente sentada. É isso? O pastor ele tinha um costume, no tempo que Davi registra esse salmo aqui, depois que as ovelhas, como a sequência do texto já nos ensina, eram alimentadas, as ovelhas já tinham descansado, encontrado refrigério, repouso, já tinham feito as travessias necessárias pelo vale da sombra da morte. Agora eles chegam no pasto, o pastor cercava, preparava e saía. Ficava no alto do monte assim. Por que ele fazia isso? Sabe dizer? Um detalhe técnico aí. Oi? Não ouvi. Mas por que ele tinha que ficar longe? Ia para um monte assim, ficava lá embaixo. Isso aí não prejudicava as ovelhas? Porque elas estavam sozinhas lá? Se ele estiver lá embaixo, ele não vai ter visão suficiente para ver o perigo chegando. Aí ele sai, deixa elas bem cuidadinhas, já foram alimentadas, já estão repousando, descansadas. Vai para o alto do monte e de lá ele está vendo longe. Quando ele vê o lobo chegando, ele tem tempo de descer e de sair com seu rebanho para outro lugar. Visão. O pastor está longe vendo as coisas acontecendo. O presbítero está longe vendo as coisas que podem acontecer. E antes que uma ameaça possa se aproximar, ele toma as providências necessárias. Seja para afugentar o lobo, seja para sair com seu rebanho para um lugar seguro. Chegar para você. Essa questão da hospitalidade, você falando aí, eu estava lembrando aqui com ele, quando a gente morava em Manaus, né? Então, congregava lá, era ainda congregação, né? Ainda era congregação, lá bem perto da nossa casa.
Aí tinha um irmão solteiro, né? Inclusive ele era maranhense, esse irmão. E ele morava só, ele tinha a casa dele, ele era taxista, enfim. Aí chegou uma pessoa na igreja lá, toda carente, muito dócil. Aí o pastor acolheu, né? Isso aí, o pastor era até genro do pastor Caio, pai, né? O Fábio, pai. Aí o pastor ficou condoído com ele e tal, estava desempregado, tinha deixado a família não sei por onde e tal, aquelas histórias, né? Aí falou, irmão Antônio, pode acolher o irmão fulano na sua casa por uns dias, até ele se ajeitar e arranjar um emprego e tal. Tá, o irmão ó, prontamente abriu sua casa, acolheu pessoa. Ele ficou uma semana assim, super amável, cuidadoso, tal, e disse que procurando emprego. Aí um dia o irmão saiu para trabalhar, pegou o seu táxi para trabalhar. Quando ele chegou, a casa dele estava limpa, não tinha nada. O cara tinha levado tudo. E o próprio pastor Caio também quase caiu na situação assim. Né? Ele acolheu uma pessoa que disse que veio do lado do sul, eu acho, que era presbítero e tal, igreja lá e tal. Aí a pessoa ficou na casa dele, toda acomodada. Aí passou uma semana, aí o pastor ficou assim, poxa, como assim? Ele não fala em sair, não fala... Aí comia do banho melhor e tal. Né? Aí o pastor resolveu entrar em contato com a igreja lá. Fulano de tal, assim, 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 é presbítero aí. Não, nem conhecemos, não sabemos nem quem é. Entendeu? Então, você falou, né? Tem que ter esse cuidado. Cuidado. Aí, cada irmão, ele recebe do Senhor essa sabedoria, deve buscar nele esse discernimento. Esse ano mesmo, nós tivemos aqui, durante uns 4 domingos, uma pessoa veio aqui na igreja dizendo que era irmã de um pastor anglicano, não sei de onde, que conhecia o pastor Elcio, não sei o quê. Sabe, quando começa uma rede de tantas pessoas assim, você já levanta logo uma orelha. Aí, não, irmão, então vamos conversar, o que você está precisando e tal. Não sei o que, eu preciso de R$ 700 para pagar uma dívida que vai vencer amanhã, não sei o que. Aí, muito estranho e tal. Aí eu falei, irmã, é o seguinte, a gente não tem o que a gente pode ajudar aqui é com alimento, então, diga o que a senhora está precisando para hoje, a gente pode dar uma assistência. Não, mas, poxa, eu tô aqui explicando a história, não pode pagar esse boleto para mim. Tem uma igreja que eu fui, não sei o quê, e me deram e não reclamaram, não sei o que. Eu falei, não, irmã, aqui a gente busca saber. A gente quer compreender exatamente para que o recurso não seja aplicado em vão. Muito porque também a gente não tem muito. Então, todo recurso que é aplicado para assistência social, que é um dever da igreja, deve ser feito a partir de confirmação, de certeza e segurança de que vai se revestir de bênção para a vida de uma pessoa. Então, não é assim. Não pode ser de qualquer forma. E Paulo exorta isso a eles. Pratiquem tudo isso para com os santos e tenham cuidado com aqueles que cultuam não a Cristo, mas o seu próprio ventre. Falando provavelmente aqui dos judaizantes. Conclusão, meus irmãos. Em resumo, no fim do capítulo 15, no capítulo 16 de Romanos, encerrando essa carta, nós aprendemos, em primeiro lugar, que assim como Paulo dedicou a sua vida à proclamação do evangelho aos gentios, nós somos chamados a participar ativamente da missão de Deus, seja compartilhando o evangelho onde estamos, seja apoiando aqueles que levam a mensagem em lugares distantes. Segundo, Paulo reconhece e celebra o trabalho de diversos irmãos, destacando que todos têm e podem ter um papel fundamental no corpo de Cristo. Devemos valorizar as contribuições de outros membros da igreja, encorajando e fortalecendo a unidade enquanto trabalhamos juntos para edificar a comunidade e glorificar o nome de Deus. John Piper, uma frase que a gente usa para encerrar na sua obra Don't Waste Your Life, não gaste a sua vida. Ele diz, na economia de Deus, a grandeza se mede pelo serviço. Quanto mais humilde o servo, mais semelhante a Cristo ele se torna. Quanto mais humilde, mais serviço. Quanto mais serviço, mais agradamos o Senhor. E é assim que nós desejamos que todos nós sejamos, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Queridos, que essa lição possa ter sido proveitosa, não digo essa especificamente, como todas as outras dessa nossa sequência de estudos da carta aos Romanos, a boa notícia que vem do céu. Quanto aprendizado, quanta coisa que nós podemos aqui refletir com mais tempo. E que você não encerre aqui esse estudo, mas leve para a sua vida, para que essa revista possa ser um instrumento de evangelização na tua mão. Um instrumento poderoso de apresentação do evangelho com fundamentos para alguém que de repente não conhece a palavra de Deus. E você pode, com todo esse aprendizado, ser um ministro ao coração de alguém, ser alguém que vai trazer também bênção e salvação, usado pelo Espírito Santo, para a vida de alguém
que, espalhado por aí, nós não sabemos, é também um eleito de Deus. Nós queremos orar nesse momento especial de encerramento da nossa lição. Dizer a você antes que nós já temos disponíveis as revistas do nosso próximo estudo, que começará em janeiro, no primeiro domingo de janeiro.